Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Gadize chega chorando à casa de Matias, que a abraça. Ela diz que precisava vê-lo e conta sobre a morte da princesa. Matias diz que já sabia e pergunta sobre a marca em seu rosto. Gadize explica que o rei, ao ver a filha morta, se descontrolou. Matias, preocupado, pergunta se ele a atingiu na barriga, mas ela garante que o bebê está bem. Ele lamenta pela jovem princesa e Gadize, sentindo sua falta, insiste que precisam se casar logo, pois não sabe como será sua vida no palácio. Asher conversa com as plantas, lembrando como sua mãe cuidava das plantas. Aspenais o surpreende, perguntando se está falando com as plantas. Asher responde que sente saudade da mãe. Aspenais menciona que não esperava vê-lo ali e pergunta se ele já soube. Asher, curioso, pergunta do que se trata. Aspenais revela que a princesa Cassaia faleceu. Chocado, Asher se pergunta se foi por causa da perna fraturada. Aspenais responde que ela era pura demais para este mundo. Desesperado, Asher questiona por que pessoas ruins continuam vivas, enquanto boas partem cedo. Aspenais, emocionado, diz que Cassaia era como uma filha para ele e que foi ao jardim para lembrar dela. Asher se prepara para sair, mas Aspenais o convida a ficar. Asher comenta que jamais imaginou que sua tentativa de ajudar Cassaia teria tão pouco efeito. Aspenais garante que seu gesto confirmou à princesa algo que sempre acreditou, que há bondade em meio à crueldade em todos os lugares. Asher se emociona ao ouvir isso. Joana desabafa com Dana, dizendo que ver aquele homem à sua frente lhe causou repulsa. Dana admite que em seu lugar, ficaria paralisada de medo. Rebeca apoia Joana, dizendo que ela fez bem em reagir. Dana questiona se Fassura agora sossegará, mas Joana duvida, achando que ele finge estar fora de si para despertar pena. Rebeca diz que ele merecia ser condenado à morte. Joana, apesar de odiá-lo, acredita que só Deus pode decidir sobre a morte de alguém. Dana comenta que nesse caso Deus poderia agir mais rápido. Joana, aliviada por estar livre, revela que começou a imaginar coisas que queria muito, mas que talvez nunca se realizem. Rebeca sugere que ela converse com Zack sobre convidar um conhecido para visitá-las. Joana diz que o encontrou agora. Rebeca insiste que o olhar do homem foi praticamente um pedido de casamento. Joana admite que ele parece ser uma boa pessoa e pergunta a Dana se gostou dele. Dana confirma que sim. Mesaque lamenta que o pior em um enterro é não saber para onde a alma foi. Sadraque concorda, refletindo sobre a inutilidade do luxo após a morte. Daniel lembra que por mais generosa que Cassaia fosse, isso não garante o céu. Abednego observa que nunca viu tantas pessoas reunidas para homenagear alguém. Mesaque conclui, quem não tem fé no Deus verdadeiro, apenas confia em seu próprio destino. Lia chega com sua trouxa e Daniel a observa, dizendo que estava pensando nela. Lia responde que chegou a hora de partir e retornar às obras do canal. Daniel concorda e pergunta se pode ajudar em algo. Lia diz que já se despediu de todos. Ele agradece por tudo, afirmando que está vivo graças a Deus e à fé dela. Lia lembra que também foi salva por ele, que não hesitou em jogá-la na piscina da rainha. Daniel reflete sobre a fragilidade da vida e diz que apesar de tudo devem ser gratos. Lia pergunta, apesar de quê? Ele responde, apesar de você partir assim. Daniel, emocionado, pergunta se voltarão a se ver. Lia diz que ele sabe onde encontrá-la e parte, deixando Daniel chorando. Zelfa tira o cabrito do forno, satisfeita com o resultado. Elga sente o cheiro e elogia. Thalita e Samira dizem que ajudaram. Elga desconfia da animação delas, já que estão de castigo. Elas argumentam que estão vendo o lado bom das coisas. Zelfa diz que pelo menos, não terão mais surpresas desagradáveis com Fassur desmascarado. Elga questiona por que não convidariam mais. Elga diz que o apoio dos amigos pode ajudá-lo na recuperação. A rainha, devastada, é consolada pelo rei. Entre lágrimas, lembra o sorriso constante da filha e chama-a de nossa pequenina. O rei, com tristeza, diz que se lembra de tudo. A rainha chora e pergunta, por que ela? Nebuzaradan entra em seus aposentos e observa o ambiente pensativo. Samu se aproxima para consolá-lo, mas ele pede que o deixe sozinho. Ela diz que pensou que ele quisesse companhia, mas ele responde que não, pois está triste. Confessa que devia muito a Cassaia, que o aceitou mesmo sem sangue nobre, algo que ele nunca imaginou alcançar. Samu sugere que ele pode chegar ainda mais alto, mas Nebuzaradan afirma que não é hora para isso.
Ele percebe que só dá valor ao que tem depois que perde. Samu observa por um instante e sai. Nebuzaradan chora intensamente. Samu chega aos seus aposentos chorando, mas logo se irrita, dizendo não entender porque lamenta aquela mulher sem graça, que agora desapareceu de vez. Darice pergunta se ela não sente arrependimento ou medo dos deuses. Samu responde que o que teme é voltar à pobreza, à vida miserável sem respeito. Kasaia tentou destruí-la, mas foi ela quem caiu. Agora, Nebuzaradan está livre daquela ingênua. Darice lembra que, como viúvo da princesa, ele não tem chance de reinar. Samu diz que isso ainda será visto. Darice pergunta quais são seus planos. Samu afirma que a primeira coisa é apagar as lembranças de Kasaia. Darice argumenta que o luto de um marido é natural, mas Samu retruca que ele deveria estar aliviado, não triste. Para ela, o afeto que ele teve por Kasaia será esmagado, assim como se livrou dela. Nebuzaradan só se casou para subir ao poder, e Darice sabe disso. Samu afirma que Kasaia foi útil por um tempo, mas depois se tornou um obstáculo. Agora, precisa ser esquecida para sempre. Darice questiona se há alguma poção para apagar boas lembranças. Samu sorri e diz ter algo ainda melhor, o veneno da decepção. Nebuzaradan sofre agora, mas não por muito tempo. Ela cuidará disso. Ravina diz a Gadize que lamenta profundamente a morte da princesa e garante que pode contar com eles para o que precisar. Zadok pede que ela confie em Deus, pois ele sempre estará ao seu lado. Gadize desabafa que está sendo difícil lidar com essa perda, pois a princesa era tão amável que se tornaram amigas. Ilana lembra que ela precisa ser forte e pensar no bem do bebê. Rebeca diz que mal pode esperar para mimar o sobrinho. Matias revela que ele e Gadize decidiram marcar a data do casamento, e assim que o luto passar,